a função de uma proteína depende da sequência de aminoácidos. E por que depende da sequência de aminoácidos? Porque é a sequência, né, de aminoácidos que vai determinar a forma ou a relação com que aqueles aminoácidos terão uns com os outros. Então, coloquei aqui um exemplo para vocês. Amor é diferente de Roma. Se a gente for, né, olhar para essas duas palavras, elas são formadas pelas mesmas letras. Porém, a combinação das letras apresenta aí sentidos diferentes. A sequência com que a gente arranja as letras para formar a palavra amor é diferente daquela para formar a palavra Roma. E o mesmo que acontece aí com as proteínas. As proteínas elas podem ter os mesmos aminoácidos, porém em sequências diferentes, e isso vai resultar em proteínas também com funções diferentes. Uma mudança na estrutura primária de uma proteína pode levar a uma alteração de função. A gente fala aí que de 20 a 30% das proteínas nos humanos, elas são polimórficas. O que isso significa? Significa que elas possuem uma variação em uma ou dois aí aminoácidos, o que pode levar aí a funções diferentes. Como nós falamos bem no início da aula, a estrutura proteica ela apresenta aí níveis de organização. Então, nós temos aí a estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos. Na estrutura primária, por si só, ela não possui função nenhuma. Nós temos aí logo em seguida aqui apresentando para vocês, a estrutura secundária, onde alguns aminoácidos apresentam aí uma inter-relação, principalmente dos aminoácidos próximos uns aos outros, o que forma aí, forma as características na bioquímica que a gente coloca aí, a forma alfa-hélice, a forma beta preguiada, por exemplo, nesse caso aqui seria a alfa-hélice. Além disso, a cadeia polipeptídica pode aí dobrar e gerar uma cadeia tridimensional, gerando o que a gente chama aí de estrutura terciária. Então, nesse caso, os aminoácidos mais distantes, eles podem interagir entre si. E, por último, nós temos aí a estrutura quaternária, que é quando as estruturas terciárias, o conjunto aí de estruturas terciárias, podem aí ligar entre si. Então, pessoal, falando um pouquinho mais aí da estrutura secundária, ela é o arranjo aí espacial dos resíduos de aminoácido que eu falei para vocês, adjacentes, ou seja, próximos, na estrutura aí polipeptídica. Então, a gente percebe que os aminoácidos próximos, ou seja, aqueles adjacentes, eles interagem entre si. Na natureza, existem várias hélices aí, polipeptídicas diferentes, porém, a alfa-hélice aí é a mais comum, que é essa que está sendo representada aqui para vocês, tanto num plano mais alongado, vertical, vamos dizer assim, quanto a gente estaria aqui olhando por cima do eixo. A alfa-hélice, pessoal, ela apresenta aí uma estrutura rígida, com espiral voltada aí para a direita, consistindo em um esqueleto polipeptídico central, espiralado e bem compacto, como a gente pode observar aqui. Um grupo variado de proteínas, eles contêm aí as alfa-hélices. As queratinas, por exemplo, consistem em uma família aí de proteínas fibrosas, rígidas e bem aí relacionadas, cuja estrutura ela é quase totalmente constituída das alfa-hélices. Sabemos aí que as queratinas elas são aí o principal componente de tecidos,
como o cabelo e a pele. E diferente aí da queratina, a mioglobina, ela também aí apresenta uma estrutura formada em grande parte aí por alfa-hélices, porém a mioglobina ela é uma molécula globular flexível encontrada nos músculos. Olha, são estruturas, né, é a mesma estrutura, a mesma alfa-hélice, presentes aí em proteínas com funções totalmente distintas. Quando a gente coloca, pessoal, que os resíduos de aminoácidos adjacentes, eles estão conectados dentro desse arranjo espacial que é a alfa-hélice, vocês percebam que essas ligações, né, desses aminoácidos próximos, elas ocorrem aí através de ligações de hidrogênio. Então, a gente pode dizer que uma alfa-hélice ela é estabilizada por uma ampla formação aí de ligações de hidrogênio entre aí os átomos de oxigênio das carbonilas e hidrogênio das amidas, das ligações peptídicas aí que compõem o esqueleto polipeptídico. E dentro dessa estrutura, né, de alfa-hélice, a gente coloca, né, a gente fala dentro aí da bioquímica que cada volta completa de uma alfa-hélice, ela contém, em média, aí 3,6 resíduos de aminoácidos. Então, os resíduos de aminoácidos aí, separados por 3 ou 4 resíduos na sequência primária, eles estão aí espacialmente próximos quando dobrados aí em alfa-hélice. Por isso que tem, né, esse escrito aqui para vocês de 3,6 resíduos, que é para vocês entenderem, né, que é a quantidade de aminoácidos por volta. Ainda dentro da estrutura secundária, a folha beta é uma outra forma. Assim como nós temos aí as alfa-hélices, dentro da estrutura secundária nós temos as folhas beta, na qual aí todos os componentes da ligação peptídica, como vocês podem observar, estão envolvidas com ligações aí de hidrogênios. As folhas betas, pessoal, são estruturas aí geralmente mais compactas, apresentam, né, uma distribuição, como vocês podem observar aí, preguiadas, e os aminoácidos ele interagem aí por ponte de hidrogênio, né, próximos, como a gente está observando aqui nas imagens, tanto A quanto B quanto C. Então, como eu acabei de mencionar para vocês, né, que apresentam uma distribuição preguiada, como a superfície, né, como vocês podem observar aqui, a superfície das folhas parecem preguiadas, elas são frequentemente também chamadas de folhas preguiadas. É interessante notar que as pregas elas resultam de sucessivos carbonos aí posicionados ligeiramente acima ou abaixo do plano da folha. E é interessante mencionar, né, quais seriam esses carbonos. Os carbonos alfas aí presentes dos aminoácidos, eles que estão aí relacionados paralelamente aí né, que estariam, né, posicionados acima e abaixo dentro do plano da folha. As folhas betas, a gente pode ter a folha beta paralela e a folha beta antiparalela. O que seria isso? A folha beta, né, que a gente fala aí, a folha beta antiparalela, como eu estou aqui mostrando para vocês, é quando aí, né, os N terminais estão alternados. Então, aqui tem uma região N terminal, aqui tem uma outra região N terminal e aqui uma outra região N terminal. Perceba que eles estão em sentidos contrários. Então, a gente fala que nós temos uma folha beta antiparalela. Quando esses grupamentos N terminais estão dispostos, né, na mesma direção, né, juntos, aí a gente fala que é uma folha beta aí paralela.